Vamos esperar aí o pessoal entrar. Entrar pelo menos um aí, né, pra eu começar. Uma pessoa. Bem, eu vou começar. Boa noite, gente, tudo bem com vocês? Pra variar, eu tinha decidido falar sobre um assunto hoje e acabei mudando no decorrer da semana. O assunto de hoje, como eu já anunciei, vai ser sobre como ser relevante nas suas objeções a argumentos de outras pessoas, né? E eu decidi aqui pegar alguns trechos aqui de algumas falas. Em algumas aulas, eu acho que na aula, sem ser aula retrasada, anterior, do professor Olavo de Carvalho, no COF, no curso online dele de filosofia, ele mencionou uma fala do Alexandre Frota, Alexandre Fruta, que ele fala, né? E a fala dele, vocês vão ver que é absurda, para vocês verem, olha só. Ele teve aquela confusão com o filho dele, que o filho dele escreveu algumas mensagens, não sei onde, falando sobre ele já ter sido ator pornô. Pessoal, só para avisar, eu não vou ficar lendo aqui as mensagens, porque senão eu me desconcentro. No final eu vou tentar dar uma passada aí, mas a ideia não é eu ficar respondendo aqui a vocês. Então, podem ir escrevendo aí, que depois que acabar a live eu dou uma olhada e dependendo eu respondo depois nos stories, né? Mas enfim, o professor Olavo, ele comentou sobre essa fala do Alexandre Frota. Inclusive eu acho muito maldoso quando as pessoas ficam falando, ator pornô, ele é ator pornô, não sei o quê. Assim, o cara... tudo bem que ele não demonstra arrependimento por isso, mas assim, algum dia eu vou ter que fazer uma live sobre isso. Isso vai definir a pessoa pelo resto da vida. Sei lá, daqui a 50 anos vocês vão ficar falando, ator pornô, não sei o que. Eu acho isso muito maldoso com uma pessoa. Aliás, eu já acho maldoso você rotular uma pessoa por coisas que você conheceu tempos atrás. Eu estava um dia desses conversando com o Raul Martins sobre isso, falando que é incrível como é que pessoas que ficam 10 anos sem ver você, quando te encontram, elas te julgam como se você fosse aquela pessoa de 10 anos atrás. Quando uma pessoa que está buscando conhecimento num empreendimento de busca de virtudes, em um mês ela já é completamente diferente. E aí eu falei pra ele que, inclusive, uma pessoa só é capaz de fazer esse tipo de julgamento sobre outra pessoa porque ela mesma não está comprometida com essa busca por autoconhecimento e melhoramento dela mesma. Mas vamos lá, já falei muito, né? Então, vou ler a fala aqui do Alexandre Frota, para vocês verem que maluquice. E aí, diante dessa acusação do filho dele, né, de que, porque meu pai é um ex-ator pornô, não sei o que, ele falou: você fala que você é um filho de um ex-ator pornô. Você não é filho de um ex-ator pornô. Você é filho do Alexandre Frota, ex-ator da TV Globo. Porque você, quando nasceu, quando você foi concebido, eu era ator da Globo. Eu só fui ser ator pornô e ex-ator pornô, como você falou, 4 anos depois que você tinha nascido. Mas você nasceu quando eu era ator da Globo. Então você não é filho de um ex-ator pornô. Você é filho de um ex-ator da Globo que depois se tornou ator pornô. Olha que maluco. Olha a confusão mental dessa pessoa, né? O que tem a ver uma coisa com outra, né? O fato de que ele tenha várias coisas aqui. O fato de que quando o filho dele nasceu, ele ainda não tivesse trabalhado com filmes pornôs, quer dizer que depois o fato de ele ter sido... Assim, é uma maluquice, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então você vê, e é impressionante quando você vê as discussões ali na Câmara, no Senado, a coisa é desse nível. E assim, em tese, não precisaria você ter um conhecimento teórico e ter se aprofundado no estudo da lógica para você saber que isso aqui é absurdo. Isso aqui, qualquer pessoa minimamente alfabetizada era para ter sensibilidade para ver que isso aqui é absurdo, que não faz sentido nenhum, não tem uma coisa a ver com a outra. O fato de que ele não tivesse sido um ator pornô na época que o filho dele nasceu, e engraçado, porque ele mesmo fala, né? Ele mesmo se desmente, ele fala: então você não é filho de um ex-ator pornô. Você é filho de um ex-ator da Globo que depois se tornou ator pornô. Então você está falando que você é um ex-ator pornô e que o seu filho, de fato, é filho de um ex-ator pornô. E assim, as discussões teológicas também, gente, se vocês lerem a literatura, por exemplo, protestante contra os católicos,
a coisa é de enlouquecer. Por exemplo, quando você vai discutir o sola escritura, né? O que a maior parte dos protestantes joga no seu colo quando você fala sobre isso? Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Tudo bem. Então quer dizer que porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, blá blá blá, quer dizer que somente a escritura é inspirada por Deus e útil para... Assim, é maluquice. É igual você falar assim, todos os homens têm 2 olhos. Logo, galinhas não podem ter 2 olhos, macacos não podem ter 2 olhos, somente os homens têm 2 olhos. Outro argumento, né? Com relação ao sola fide, que eles vão defender o sola fide e usam Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, justificados pela fé, mas logo nós somos justificados somente pela fé? Né? Outro argumento também, quando eles vão falar sobre a Imaculada Conceição. Aliás, perdão, sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Eles falam, por exemplo, usam Mateus 1, de 24 a 25. Aí eles falam: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Aí eles deduzem: logo José teve relações com Maria depois que deu à luz um filho. Quer dizer que se eu falo, enquanto o Fábio estudou no UNB, ele não usou maconha. Quer dizer que depois que eu me formei, eu usei maconha. Essa é a dedução de vocês. Então, assim, gente, quando eu falo que é importante você estudar gramática, lógica, estudar as artes liberais, filosofia, antes de você estudar, por exemplo, teologia, isso é muito sério. Isso é muito sério. E é engraçado que, assim, as pessoas querendo dar aulas de hermenêutica bíblica aos outros, cometendo vários erros de português. Então, meu Deus. Assim, realmente, algum dia eu vou ter que explicar que a importância de você dominar todas essas disciplinas, por que há uma ordem nelas. Na verdade, o professor Noguet tem um curso gratuito que vocês podem até encontrar no YouTube sobre a ordem das disciplinas. É um bom curso. E eu fui motivado a falar sobre isso nessa live de hoje porque eu tenho repetido aqui que essa história de que você precisa estudar latim, porque senão você nunca vai dominar o português, tal, de que isso é balela, de que não é possível. De que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode perfeitamente nunca ter estudado latim na sua vida, continuar ignorando a língua latina e ser um mestre da língua portuguesa, estudando gramática da língua portuguesa. E há uma razão para isso que eu pretendo explicar futuramente. E aí eu digo isso e muitas pessoas vêm conversar comigo por mensagem direta, dando assim, oferecendo objeções que são malucas, não tem nada a ver com as coisas que eu estou dizendo. Então, assim, gente, uma pessoa minimamente alfabetizada, ela precisa saber como depreender coisas, frases a partir de outras, e quais são as relações possíveis entre as frases. E por isso que eu vou falar então hoje sobre como dado um certo argumento, você pode oferecer um contra-argumento que seja relevante à discussão. Inclusive, tem gente que fica muito brava comigo, porque como as pessoas não estão acostumadas com essa terminologia técnica, do que é relevante ou do que não é relevante, por vezes as pessoas me falam alguma coisa, eu ofereço argumento, e a pessoa fala alguma coisa, eu falo assim, olha, o que você está dizendo é irrelevante para o meu ponto. E aí a pessoa fica ofendidíssima, ela acha que eu estou dizendo que é irrelevante a sua existência, de que ela tem uma existência irrelevante, de que não importa qualquer coisa que ela disser. Eu não estou falando absolutamente nada a ver com isso. Eu estou falando que o que você falou não é relevante para estabelecer qualquer vínculo com as coisas que eu estou querendo estabelecer. É isso que eu estou dizendo. Mas as pessoas são assim, né? Elas tem isso, não pode falar nada, elas ficam ofendidíssimas. Então é uma coisa assim de doido. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu preciso explicar aqui. O que é um argumento no fim das contas? Bem, existe toda uma bibliografia em teoria da argumentação, em lógica informal. Outra coisa também. Alguns autores tratam teoria da argumentação e lógica informal como sendo palavras para a mesma coisa. Outros autores afirmam que a lógica informal é um sub-ramo da teoria da argumentação, que a teoria da argumentação seria algo mais amplo. Por vezes, em certos contextos, eu uso um conceito ou outro, então varia. Aqui, de modo geral, eu vou usar como sinônimo nessa live. Mas tudo bem. Tem toda uma discussão em teoria da argumentação e lógica informal sobre o que vem a ser um argumento.
Eu gosto de tratar do seguinte modo. Quem definiu desse modo fui eu, na minha dissertação de mestrado. Eu gosto de tratar o argumento da seguinte forma. Um argumento é uma estrutura tripla que é composta por 3 elementos. Primeiro, um conjunto de premissas. Esse conjunto de premissas pode ser vazio, vou voltar a isso daqui a pouco. Um conjunto de conclusões, que não pode ser vazio esse conjunto. E uma relação de consequência lógica que conecta premissas e conclusões. Classicamente a gente fala de uma só conclusão, mas do século XX para cá já há desenvolvimentos que mostram que você pode tratar de conclusões múltiplas. Então a gente não fala só de uma só conclusão. Então por isso que eu falo um conjunto de conclusões. Mas classicamente na literatura você vai encontrar uma só conclusão. Na literatura de lógica tradicional e lógica formal clássica moderna. Olha, gente, outra coisa também. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu esqueci de falar isso no começo. Tem muita gente me perguntando sobre o curso de lógica, quando que eu vou dar o curso. As coisas que eu estou falando aqui, elas vão ser tratadas nesse curso que eu vou dar, mas de modo muito mais sereno e aprofundado. Então, a vocês que acharem que não entenderem tudo que eu estou dizendo aqui, é porque é impossível falar isso numa live. Eu teria que aprofundar sobre muitas coisas. E isso vai ser feito no curso que eu pretendo ministrar de lógica, de introdução à lógica formal moderna. E aí teve gente que me perguntou, Fábio, quanto que vai ser esse curso? Quando e quanto? A ideia é que ele custe por volta de R$400, então já vão juntando dinheiro aí. E provavelmente ele deve ser lançado no mês de abril. Eu ainda estou conversando aí com o meu assessor, que está me assessorando aí com relação a esse curso, que é o Fabrício, mas provavelmente vai ser em abril. Então, o que eu estou dizendo nessa live já é um convite para que vocês façam esse curso. Mas vamos lá. Então, o conjunto de premissas ele pode ser vazio porque uma dedução ela tem um caso específico, que são as demonstrações, porque as demonstrações elas têm um conjunto de premissas vazio. Não tem como vocês compreenderem isso agora com profundidade. Eu teria que... Provavelmente, se vocês aprendessem o método de demonstração com uma dedução natural, vocês entenderiam como que isso acontece. Mas, enfim, eu quero dizer que há deduções em que não há premissas. Você só tem as conclusões. E mesmo assim você consegue demonstrar. Por isso que eu falei que esse conjunto ele pode ser vazio. Quanto às conclusões, um conjunto de conclusões ele não pode ser vazio, porque qual é o sentido de você argumentar sem querer estabelecer nada, justificar nada? E com relação à relação de consequência entre premissas e conclusões, essa relação de consequência ela pode ser de qualquer natureza. Ela pode ser dedutiva, pode ser indutiva, abdutiva, retrodutiva, lexical, condutiva, emocional, de qualquer ordem. Não dá para explicar também nessa live o que significa cada uma desses tipos de inferência. Mas argumentar, então, no fim das contas, é você querer justificar uma afirmação. E dada essa estrutura tripla da argumentação, um conjunto de premissas, um conjunto de conclusões e a relação estabelecida entre o conjunto de premissas e o conjunto de conclusões, quando você tem em vista uma contra-argumentação, você pode focar em cada uma dessas 3 estruturas. Então você questiona ou o conjunto das premissas, ou o conjunto das conclusões, ou a relação estabelecida entre premissas e conclusões. Então você tem essas 3 alternativas quando você vai oferecer uma objeção. Mas antes de falar dessa estrutura tripla, é importante também falar sobre as condições de possibilidade de uma argumentação. E para falar disso, eu vou falar sobre o chamado método dos 6 passos. Esse método ele foi estabelecido pelo professor que me orientou no meu mestrado, que é o Julio Cabrera, um argentino. Quando eu fiz uma disciplina com ele no meu último ano de graduação, eu fiz uma disciplina sobre lógica informal com ele. E aí ele falou nessa época que ele tinha algumas coisas que ele pensava que ele chamava de lógica negativa. Acabou que no meu mestrado ele não tinha nada escrito sobre isso, não tinha nada sobre isso. O que eu fiz? No meu mestrado eu peguei algumas ideias dele, aprofundei, desenvolvi e fiz um mapeamento. Agora em dezembro ele lançou o primeiro livro sobre esse assunto, a chamada abordagem negativa. Ele chamava de lógica negativa, mas eu falei para ele que essa terminologia era imprecisa, incorreta até, e insistia com ele que o correto era chamar de abordagem negativa, e eu explico isso na minha dissertação de mestrado, e ele acabou adotando realmente essa terminologia.
embora ele não me cite, infelizmente, explicando por que ele está adotando essa terminologia. Mas vamos lá. Enfim, ele se baseou na literatura de lógica informal e teoria da argumentação em uma série de autores. Ele se baseou no Alec Fisher. O Alec Fisher, gente, eu não posso deixar de falar isso. Eu fiquei emocionado com esse senhor, né? Que ele é... Tem inclusive até um livro traduzido para ele para português, que eu entrei em contato com ele durante o meu mestrado. E ele gentilmente me cedeu um livro dele, me mandou por correio, que eu falei que não estava conseguindo achar. Um senhor muito simpático. Tem o Fogelin, tem o Seymour Armstrong, tem o Carrein, tem o Kopp, o famoso Kopp, que tem livro em português, mas infelizmente o livro dele de lógica informal não está traduzido para português. Enfim, e outros autores. O Cabreira, o Julio Cabreira, ele pegou esses autores e fez uma organização do que esses autores falam sobre as condições de possibilidade de uma argumentação. Isso está na minha dissertação de mestrado também. Então, a primeira coisa que você precisa avaliar antes de você querer oferecer uma objeção, é a existência própria de um argumento. O seu interlocutor ele está realmente querendo argumentar, ou ele está querendo só fazer um desabafo, uma afirmação, ou uma descrição de alguma coisa. E mesmo que formalmente haja uma descrição, por exemplo, um desabafo, você tem que ter uma sensibilidade pragmática para você detectar se a pessoa não está querendo estabelecer uma argumentação por meio de um desabafo ou por meio de uma descrição. Então veja como é que é importante aí você ter uma certa cultura literária. É importante falar isso também, porque por vezes há pessoas que conhecem as regras da gramática, mas que são analfabetos funcionais. Isso não é suficiente, mas isso vai ficar para lives futuras. Mas, enfim, é pressuposto da lógica também que você tenha um certo conhecimento. Tem um bicho aqui de gramática. Então, primeira coisa, você precisa saber se realmente há um argumento ali. E eu vou voltar a isso nos outros passos. Segunda coisa, você tem que determinar um arguidor. Porque não adianta existir uma argumentação e não haver quem queira estabelecer uma argumentação e ser responsável pela argumentação. Essa discussão é conhecida como a discussão sobre o ônus da prova. O Douglas Walton, por exemplo, ele tem um livro inteiro só sobre ônus da prova. Dá para fazer um curso inteiro sobre ônus da prova. Mas uma coisa que dá para falar aqui, o Julio Cabreira ele tem um critério que eu acho muito interessante. Que ele fala que a pessoa que ela estabelece uma argumentação que é anti-intuitiva, que ela vai de encontro aos valores vigentes da sociedade, ela está com o ônus da prova. Então, por exemplo, a gente está numa sociedade majoritariamente cristã. Se aparece um sujeito querendo, sei lá, no Senado, na Câmara, falar de coisas que são contra os valores do cristianismo, o ônus da prova está com ele, porque a maior parte da população ela compartilha com esses valores vigentes que são cristãos. Então, ou então, digamos que, por exemplo, eu vou falar aqui de uma própria argumentação minha, que eu já comentei aqui nos stories, alguns de vocês já me perguntaram, mas eu não vou desenvolver, só vou citar a minha tese. Eu defendo que animais não sentem dor. Eu parto aqui de atitudes proposicionais, coisas de filosofia da linguagem, filosofia da mente, etc. Como eu estou falando algo que é anti-intuitivo, que dizendo para a maior parte das pessoas elas tenderiam a estranhar o que eu estou dizendo, o ônus da prova está comigo, não está com quem tem de demonstrar que não, que os animais sentem dor. Então o ônus da prova está comigo. Então, primeira coisa, a existência do argumento, de um argumento. Segundo, alguém que se proponha a defender esse argumento. Terceiro passo, a reconstrução do argumento. Quando a gente estuda lógica formal, a gente vê, por exemplo, que existem entimemas. O que são entimemas? São premissas ocultas na argumentação. Quando você está no campo com uma lógica formal, principalmente a moderna, você tem os argumentos ali muito bem estabelecidos. Você consegue detectar facilmente o que é premissa, o que é conclusão, qual tipo de relação que você quer estabelecer entre premissas e conclusão. Mas no dia a dia, com os argumentos que o Alec Fisher, aquele senhor que eu citei, ele chama de argumentos reais, você não tem isso bem estabelecido. Aliás, nem na própria matemática, por vezes, você tem isso bem estabelecido. Quando você está fazendo uma prova matemática corrente, você geralmente não trata as coisas de modo axiomático, bonitinho, igual você faz na lógica. Então, por vezes, você precisa fazer isso até na matemática. Então, você precisa reconhecer na sua argumentação, e olha, isso há toda uma literatura para isso. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, deixa eu pegar ele aqui. Esquemas de Argumentação, que é um livro do Douglas Walton, que eu já citei, o Fabrizio Macagno e o Chris Reed, né? Esse livro aqui é só sobre quantas páginas? É um livro? Não. Quase
mais de 400 páginas, 443 páginas, só sobre como você pegar uma argumentação e fazer esquemas de argumentação. Então, por vezes, a pessoa ofereceu uma argumentação, mas ela não ofereceu uma argumentação bonitinha, mostrando o que é conclusão, o que é conclusão, qual tipo de relação estabelecida, etc. E, por vezes, uma argumentação ela tem várias linhas de argumentação. Então, por vezes, você precisa fazer uma reconstrução sobre qual é a argumentação que está sendo estabelecida. Então você tem de verificar quais são as premissas que estão ocultas, estão sendo pressupostas, o que é premissa, o que é conclusão, se o que a pessoa se dentro do que a pessoa está falando há mais de uma linha de argumentação. Então você precisa ter toda a tecnologia para você remontar e reconstruir toda essa argumentação. O quarto passo é a clareza dos termos e o valor de verdade das premissas. Então, por vezes, isso é muito comum, vocês podem ter visto, vocês que estão me acompanhando já há um tempinho aqui, que por vezes eu pergunto para a pessoa, qual que é a definição? Você tem que me oferecer a definição do que você está dizendo, porque senão não há como responder. E por vezes, isso é muito corrente, comum, que quando você está argumentando com uma pessoa, as duas pessoas estão argumentando sobre coisas diferentes. Você está usando um conceito numa certa acepção, a pessoa está utilizando o conceito em outra acepção, e estão dois malucos falando sobre coisas diferentes. Então, por vezes, e de forma muito corrente, é comum que você esclareça os termos antes de você entrar no embate argumentativo. Essa seria uma condição de possibilidade da argumentação. Por exemplo, também, quando eu discuti com o professor Olavo de Carvalho, ficou conhecido esse debate que eu tive com ele sobre filosofia analítica, e alguns embates que eu já tive com ele sobre linguagem. O professor Olavo de Carvalho, por exemplo, ele parte de uma concepção de linguagem que é diferente da minha. Então, por vezes, a gente estava discutindo e ele dizia coisas assim que não tinha nada a ver com o que eu estava falando, mas porque a gente tinha pressupostos diferentes sobre o que vem a ser a linguagem. Então, tem isso também. Você precisa esclarecer os termos. E também é importante dizer o seguinte. Caramba, eu acho que a live de hoje vai ser mais longa, que ainda tenho muita coisa para falar que eu pensei em falar hoje, mas vamos lá. Por vezes também mesmo você aceitando, o que eu quero dizer é o seguinte, com relação à clareza, ao esclarecimento da clareza dos termos, não é necessário você dar a sua anuência aos termos. Por vezes você aceita uma definição para que você veja qual o rendimento daquela discussão. Então, por exemplo, o famoso argumento para a existência de Deus de Santo Anselmo. Então, chega um Santo Anselmo lá e te fala, bem, Deus é aquele sobre o qual nada maior pode ser pensado. Se você fosse muito chato, você poderia falar assim, não, mas eu não concordo com essa definição, me prova essa definição, por que ela está correta. Você pode fazer isso, antes de você empreender uma argumentação sobre a argumentação em si dele sobre a existência de Deus. E aí haveria uma outra argumentação. Inclusive, o fato de que você possa fazer isso com uma argumentação demonstra que não existem argumentos irrefutáveis, né? Dentro da abordagem negativa que eu mencionei, eu trato disso, e o professor Cabreira também trata disso. Mas isso fica para outro dia, e no meu curso com certeza eu vou falar sobre isso. Claro, como eu falei, tudo que eu estou falando aqui vai ser abordado no curso que eu pretendo ministrar. Mas então o que eu quero dizer é o seguinte, que... Tô falando muito, né, gente? Que você não precisa necessariamente dar sua anuência a um conceito. Você pode aceitá-lo provisoriamente e ver onde que aquilo vai parar. Então, digamos que você está discutindo com Santo Anselmo. Então ele fala, Deus é aquele sobre o qual nada maior pode ser pensado. Então você fala, tudo bem, aceito. Vamos ver no que vai dar. Né? Então tem esse fator. Quinto passo é a correção do argumento. Então, é você verificar a questão do passo inferencial. Aí é o cerne do método dos 6 passos. Então, aquilo que eu falei sobre você ter uma estrutura tripla, conjunto de premissas, conjunto de conclusões e uma relação de consequência lógica entre premissas e conclusões, esse passo ele vai questionar essa relação inferencial. Se realmente é possível você depreender as conclusões das premissas, ou do conjunto de premissas. É mais correto falar desse modo, porque, como eu falei, o conjunto pode ser vazio. Então, nesse passo, você vai verificar, é realmente possível inferir e questionar também o tipo de inferência que está sendo estabelecido pelo arguidor. O último passo é importantíssimo, que é o propósito do argumento. Então é o seguinte,
qual é o seu propósito em estabelecer uma argumentação? Você quer oferecer uma explicação, uma refutação? Você quer chocar o seu público? Você quer consolar o seu público? Qual que é o objetivo com a sua argumentação? Porque se seu objetivo é apresentar uma refutação e o seu público apenas chorou e você não refutou nada, aliás, mesmo que o passo referencial tenha estabelecido a relação de refutação, você não teve sucesso na sua argumentação. Então também importa aqui o propósito da sua argumentação. O que você está pretendendo fazer com essa argumentação? Dentro desse método dos 6 passos, o que eu falei sobre você atacar um dos 3 elementos de um argumento se encontra nos passos 4 e 5. Na clareza dos termos e o valor de verdade das premissas e na correção do argumento. Então veja que você também, que não basta que além da possibilidade de você atacar esses 3 elementos da estrutura de uma argumentação, você também pode atacar uma argumentação por meio das suas condições de possibilidade. Então tratando desses 6 métodos desses 6 elementos do método dos 6 passos que eu falei. E aqui vem outra coisa, né? Aqui eu falei sobre o argumento. Eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui, gente. Eu tinha perguntado nos stories aí por esses dias quem sabia de um suporte para celular, porque eu vou ver se eu consigo escrever aqui e mostrar para vocês. Mas se eu não conseguir também, eu acho que dá para explicar sem eu escrever. Mas o que eu vou dizer aqui também está na minha dissertação de mestrado e eu nunca vi isso em lugar nenhum, né? Então eu acho que isso é meu. Eu acho que eu que desenvolvi isso. O quadrado das oposições de Aristóteles, e também o que eu vou falar aqui é bem simples, então não esperem que eu vá aprofundar sobre o que eu vou dizer aqui. Então, quem quiser um aprofundamento, procure o curso que eu vou ministrar lá em abril, já vai juntando dinheiro. O seguinte, eu vou falar aqui sobre o quadrado das oposições de Aristóteles, que é um dos assuntos assim, quem não sabe isso, olha, muito provavelmente não consegue fazer nada, assim, argumentação, que é algo, vocês vão ver como é que é importante isso. Na verdade, essa estrutura aqui que eu vou explicar para vocês, ela depende de alguns pressupostos dentro da chamada lógica clássica. Eu também teria que, por exemplo, estou dando aula agora particular para um amigo meu, Jeová, não sei se ele está assistindo essa live, e eu demorei algumas aulas para falar sobre o quadrado das oposições de Aristóteles, e antes disso eu tive que explicar uma série de coisas. Então, por exemplo, eu tive que explicar algumas distinções. O que significa dizer que a lógica é clássica, o que significa dizer que não é clássica, o que significa uma lógica formal, uma informal, o que significa lógica tradicional. Então eu precisaria, para vocês entenderem bem, explicar todas essas coisas. Mas, enfim, eu estou dando só uma pincelada em algumas coisas para vocês terem ideia do que vocês precisariam saber para saber, numa contra-argumentação, como ser relevante a argumentação. E outra coisa também, gente, esse assunto da relevância é um assunto que tem contemporaneamente toda uma área dentro da lógica. Existe uma lógica chamada lógica da relevância, que é uma lógica formal, que ela questiona a questão da implicação material clássica. Eu teria que explicar também o que é uma implicação material clássica, mas enfim, é a relação de consequência lógica comum que vocês têm na cabeça. Mas eu lembro que eu estava questionando aqui nos stories, deixa eu falar isso, né? Fazer uma digressão. Eu estava falando nos stories sobre, citando algumas citações do professor Olavo de Carvalho, algumas críticas dele à filosofia corrente que é feita dentro das universidades, mas graças a Deus que eu consegui ter algumas exceções. Uma delas foi o professor Alexandre Costa Leite, que foi o meu grande mestre de lógica na minha graduação. Fui muito influenciado por ele e eu abandonei a matemática por causa das aulas de lógica dele. E eu lembro que na nossa aula que a gente viu o quadrado de Aristóteles, eu perguntei para ele no final, eu falei, professor, essa estrutura das oposições, ela tem por base a bivalência, ou seja, 2 valores de verdade. O que aconteceria com essa estrutura se a gente ampliasse para lógicas não clássicas e para outros valores de verdade? Não sei, uma lógica trivalente com 3 valores. Explicando, a lógica clássica corrente tradicional, ela trata dos valores de verdade e falsidade, mas a gente pode generalizar isso. Por exemplo, há lógicas que falam de verdade, falsidade e de indeterminação, e não apenas de 2 valores de verdade. Você pode generalizar isso para, por exemplo, um intervalo real de 0 a 1 com infinitos valores de verdade. Isso tem aplicações em ciência da computação, etc. Mas, enfim, vamos voltar.
E aí ele fez uma coisa que me impressionou. Ele falou assim: ué, Fábio, por que você não pensa sobre isso? Pensa sobre isso e vem falar comigo. Por que você não faz isso? E fala comigo na próxima aula. E aí eu fiquei muito empolgado com aquilo. Cheguei em casa, fiquei lá trabalhando, e eu criei uma teoria chamada Teoria Piramidal das Oposições, que é uma teoria para valores de verdade generalizados. E aí na aula seguinte eu falei com ele: professor, eu criei aqui uma teoria. Aí ele me falou para usar o quadro, eu fui lá, criei. Isso no final da aula, né? Aí eu fui lá, desenhei a pirâmide em 3 dimensões, falei o que significava cada estrutura de oposição, criei uma teoria. E aí ele falou assim: Fábio, mas qual o significado filosófico dessas novas oposições que você criou? E essas relações dos vértices, etc. E aí ele me explicou que hoje em dia existem teorias generalizadas, existem teorias da N oposições, etc. Mas enfim, eu estou falando dessas coisas aqui, vocês nem sabem o que é o quadrado das oposições, né? Então, vamos ao quadrado. O quadrado das oposições é uma estrutura que ela mostra qual tipo de relação de oposição que pode haver entre duas proposições. Uma coisa também que eu esqueci de falar. Na lógica clássica, tradicional, geralmente quando a gente está falando do conjunto de premissas e do conjunto de conclusões, a gente está falando de proposições, de uma relação de consequência lógica entre proposições. Mas contemporaneamente, a partir do século XXI, já há trabalhos falando de argumentos musicais, argumentos sonoros, argumentos mexendo com cores. Então esse conjunto de proposições ele foi generalizado para outras coisas. Então quando a gente fala de lógica contemporaneamente, a gente não está falando apenas de proposições. Mas aqui, para o nível aqui da gente, eu vou falar de proposições. Então Aristóteles ele descobriu que há 3 modos de 2 proposições se relacionarem. As proposições elas podem ser contraditórias. Então proposições contraditórias são aquelas que não podem ter o mesmo valor de verdade. Então se uma é verdadeira, outra é falsa. Se uma é falsa, a outra é verdadeira. Então a partir da verdade ou da falsidade de uma proposição, você deduz a veracidade e a falsidade da outra proposição. Gente, 8h32, vai ser longo hoje, viu? E nem sei se a bateria vai durar aqui também, mas vamos lá. Dependendo, eu corto e falo do quadrado das oposições na outra live. Mas vamos lá. Há a contradição. A contraditoriedade é essa relação de 2 proposições não poderem conter o mesmo valor de verdade. Entre 2 proposições pode haver a relação de contrariedade. O que é contrariedade? São 2 proposições que não podem ser simultaneamente verdadeiras, mas podem ser simultaneamente falsas. Então, se uma for verdadeira, a outra é falsa. Mas se uma for falsa, a outra também pode ser falsa. Então elas podem ser simultaneamente verdadeiras, mas não podem... Aliás, elas não podem ser simultaneamente verdadeiras, mas podem ser simultaneamente falsas. Existe a relação de subcontrariedade entre 2 proposições, que elas podem ser simultaneamente verdadeiras, mas não podem ser simultaneamente falsas. Gente, eu acho que eu vou me alongar muito se eu for explicar isso hoje, porque eu vou ter que explicar o quadrado das oposições e vou ter que falar sobre coisas que eu desenvolvi a partir de relevância. Eu acho que eu vou quebrar essa live. O que vocês acham aí? Deem a opinião de vocês. Quebra ou não quebra a live? Vamos lá, vamos seguir. Vocês que depois veem aí a live, tudo bem. Então, beleza. Então, Aristóteles falou dessas 3 possibilidades de relação entre 2 proposições. Contraditoriedade, contrariedade e subcontrariedade. Então, ele fez... deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Peraí. Tá. Deixa eu colocar aqui essas letras aqui, elas vêm do latim, né? Porque aqui vem de afirmo, aqui de nego. Aqui as 2 primeiras vogais. A, I, aqui é I, O. A relação é essa aqui. Gente, perdão. Não são só 3. São 4. Esqueci da subalternação. Mas espera aí. Deixa eu explicar isso então. Perdão, estava esquecendo da subalternação. O que é a subalternação? Subalternação
quebra, se for para se aprofundar pode quebrar. Gente, então acho que eu vou quebrar, né? Eu acabei me estendendo demais. Mas enfim, vocês estão vendo... Tá, deixa eu só falar da subalternação e dos 4 tipos de relação entre duas proposições. Então, Aristóteles falou que podem ter 4 tipos de relações entre as proposições. Elas podem ser contraditórias. Se uma for verdadeira, a outra tem de ser falsa, e vice-versa. Se essa for falsa, tem de ser verdadeira. Tem a contrariedade, que quer dizer que as duas proposições elas não podem ter a mesma... Gente, olha o bullying aqui. A Elizabeth é uma amiga minha dos tempos de UNB, que ela estudou com a Dani, né, com a minha namorada, e ela tava me zoando esses dias falando que eu não tenho expressão facial, né? E aí, engraçado, porque a Dani, ela é assim, ela é o extremo oposto de mim, né? Ela é extremamente expressiva facialmente. Aí a Beth ficou fazendo bullying comigo, dizendo que eu não tenho expressão, blá blá blá. Não tenho mesmo não, mas fazer o quê, né? Eu lembro que minha mãe vive torrando a minha paciência quando eu participava de coral, não sei o que. Ela, não, Fábio, você parece um robô, etc. Mas não posso fazer nada, né? Eu sou desse jeito. Mas enfim, gente, vou deixar o quadrado das oposições aí, mas deixa eu só finalizar com isso. Olha aí a Dani rindo aí, né? Mas vamos lá, são 4 tipos de oposições. Contraditoriedade, que eu já expliquei. Contrariedade, quando as duas proposições elas não podem ser simultaneamente verdadeiras, mas podem ser simultaneamente falsas. A subcontrariedade, quando duas proposições... Não falei que não posso ficar lendo coisa? A subcontrariedade, quando as duas proposições elas podem ser simultaneamente verdadeiras, mas não podem ser simultaneamente falsas. E a subalternação, quando dada a veracidade de uma proposição, você deduz a veracidade da outra proposição, uma vez que essa aqui seja verdadeira. Então tem esses 4 tipos de relações. Eu defendo, isso na minha dissertação de mestrado, que para você ser relevante a uma contra-argumentação, você pode fazer uso da contradição e da contrariedade. Mas eu vou explicar isso na live da semana que vem. Eu nunca li isso em lugar nenhum também, então acho que só eu que desenvolvi isso, né? E o seguinte também, essa estrutura das oposições, ela nos permite também fazer deduções que a gente chama de inferências mediatas. O que é uma inferência mediata? É uma inferência que você faz entre proposições sem intermediações. Então, a partir de uma proposição, você deduz outra, sem intermediações. Por exemplo, um silogismo, você tem uma mediação. Você tem, por exemplo, a famosa dedução: todo homem é mortal. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então aí você tem uma estrutura, um silogismo, em que você tem a dedução da conclusão a partir da relação, da mediação de uma premissa menor a partir de uma premissa maior, né? Você tem uma relação aí. Mas enfim, já falei muito, né, gente? 8 minutos e 38 aqui, vou deixar o restante para a semana que vem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para você saber, deixa eu resumir, para você saber como você oferecer objeções relevantes, você precisa saber primeiramente o que é um argumento. Depois você precisa saber quais são as condições de possibilidade de uma argumentação. E por último, você precisa saber quais são os tipos de relações que podem ser estabelecidas entre frases ou proposições ou termos. É isso, gente. Terminei. Continuo na live que vem. Eu faço uma retrospectiva da live de hoje. Gente, quem está pedindo aí para gravar, eu vou deixar aqui novamente aqui o endereço, que teve um rapaz aí que está fazendo um ótimo serviço de salvar essas lives e disponibilizá-las no Telegram. Então, eu vou deixar aqui o link depois para vocês verem. Eu não sei se ele vai conseguir salvar de hoje, se ele está fazendo isso com todas, mas, enfim. É isso, gente. Falei demais, 40 minutos. Espero não demorar tanto na semana que vem. Mas de qualquer maneira eu faço uma rápida retrospectiva do que eu falei hoje na live que vem. É isso, gente. Fiquem com Deus e, pelo amor de Deus, estudem lógica, estudem gramática, esqueçam teologia, esqueçam filosofia enquanto vocês não souberem bem essas coisas. Porque isso não é só de você cometer um erro por causa disso. Isso pode prejudicar a sua alma. Vejam bem, viu? Pode prejudicar a alma de vocês. Um dia eu explico sobre isso também. Enfim, fiquem com Deus, tenham um bom fim de semana. Abração. E obrigado aí
pela atenção de vocês.